1. Figura 1. Diagrama I. Princípios humanos de visões planetárias. 1, 2, 7. 376 Nos livros secretos são mencionados muito mais planetas que nas obras astronômicas modernas. 377 Veja-se Esoteric Budismo. 1. Espírito. 2. Alma ou parte do espírito. 316. 3, 4, 6, 2, 5, 6, 5, 3, 7, 4. Como nosso método é proceder dos universais para os particulares, em vez de seguir o processo indutivo de Aristóteles, os números estão ordenados em sentido inverso. O espírito vem em primeiro lugar, e não no sétimo, como se procede usualmente, mas como, em verdade, não se deveria fazer. Os princípios humanos, tais como enumerados no Esoteric Budismo, em outros são: primeiro Atma, segundo Buddhi, alma espiritual; terceiro Manas, alma humana; quarto Kama Ryu com acento circunflexo Pa, veículo dos desejos e paixões; quinto Prana; sexto Linga Sharira; sétimo STH com acento circunflexo La Sharira. As linhas negras horizontais 378 dos globos inferiores são os upatis, no caso dos princípios humanos, e os planos no caso da cadeia planetária. Quanto 378 troquei as linhas negras por cores, que escurecem de um estágio para outro como acontecia com as linhas. Nada mais foi alterado. Sandra. 3. Mente. 4. Alma animal ou parte da mente. 5. Vida. 6. Corpo astral ou parte da vida. 7. Corpo físico ou parte de todos os princípios. Descida da matéria, nossa Terra ou qualquer planeta visível. Ascensão para o espírito. 317. Aos princípios humanos, conforme se vê, o quadro não os apresenta exatamente em ordem. Mostra, porém, a correspondência e a analogia, para as quais desejamos chamar a atenção do leitor. Verá este que se trata da descida do espírito na matéria, do ajustamento dos dois, tanto no sentido místico como no físico, e de sua conjunção para a grande luta pela existência que aguarda ambas as entidades. Parecerá talvez estranho o emprego da expressão entidade com referência a um globo, mas os filósofos antigos, que viam na Terra um enorme animal, eram mais sábios no seu tempo do que os modernos geólogos em nossos dias, e Plínio, que chamava a Terra a nossa boa mãe e nutriz, e o único elemento que não é inimigo do homem, falava com mais veracidade do que Vates, que imaginava ver nela o escabelo de Deus. Pois a Terra não é senão o escabelo do homem em sua ascensão para as regiões superiores, o vestíbulo, ponto das gloriosas mansões, para onde acorre sem cessar agitada multidão. Mas isto serve apenas para mostrar quão admiravelmente a filosofia oculta esclarece e ordena todas as coisas da natureza, e como seus princípios são mais lógicos do que as especulações hipotéticas e sem vida da ciência física. Aprendendo tudo isso, o místico ficará mais bem preparado para assimilar o ensinamento oculto, não importando que os seguidores da ciência moderna possam, e tudo indica que o farão, considerá-lo absurdo e sem sentido. O ocultista sustenta que a teoria ora exposta é muito mais filosófica e provável que outra qualquer, e mais lógica, em todo caso, que a teoria recentemente aventada de que a 318 Lua é um fragmento projetado da Terra, quando esta era um globo em estado de fusão. Diz Samuel Laing, autor de Modern Science and Modern Thought. As conclusões astronômicas são teorias baseadas em dados de tal modo incertos que, enquanto em alguns casos oferecem cifras incrivelmente reduzidas, como a de 15 milhões de anos para todo o processo de formação do sistema solar, em outros chegam a resultados de uma extensão de tempo quase inimaginável, quando, por exemplo, supõe que a Lua foi projetada da Terra em época na qual o período de rotação desta última era de 3 horas, ao passo que o máximo retardamento observado exigiria 600 milhões de anos para fazê-la girar em 23 horas em lugar de 24.379. E se os físicos insistem em especulações desse jaez, por que zombar da cronologia dos hindus, taxando-a de exagerada? Disse ainda que as cadeias planetárias têm os seus dias e as suas noites, isto é, períodos de atividade ou vida e períodos de inércia ou morte, e que se comportam no céu como os homens na terra, que engendram cadeias semelhantes, envelhecem e se extinguem fisicamente, sobrevindo na progênie os seus princípios espirituais. 379 Op. Cite. Pag. 48. 319. Sem nos abalançarmos a tarefa sobremodo difícil de explicar o processo em todas as suas minúcias cósmicas, podemos dizer o suficiente para que se tenha uma ideia aproximada a esse respeito. Quando uma cadeia planetária se encontra em sua última ronda,
O seu globo A, antes de extinguir-se por completo, envia toda a sua energia e todos os seus princípios a um centro neutro de força latente, um centro Laia, assim, animando e chamando à vida um novo núcleo de substância ou matéria não diferenciada. Suponhamos que uma evolução semelhante houvesse ocorrido na cadeia lunar planetária. Suponhamos ainda, para argumentar, que a Lua seja muito mais velha que a Terra, apesar de a teoria de Darwin, que citaremos mais adiante, ter sido recentemente abandonada, e de não se achar o fato ainda determinado pelo cálculo matemático. Imaginemos os 6 globos companheiros da Lua, em períodos anteriores à evolução do primeiro globo de nossa cadeia setenária, ocupando, uns em relação aos outros, as mesmas posições que ocupam atualmente os globos companheiros da Terra em nossa cadeia planetária 380. Será então fácil imaginar o globo A da cadeia lunar dando vida ao globo A da cadeia terrestre, morrendo depois, em seguida, o globo B da primeira transmitindo sua energia ao globo B da nova cadeia, depois, o globo graus Celsius da cadeia lunar criando o seu descendente, a esfera graus Celsius da cadeia terrestre, e, finalmente, a Lua, nosso satélite, enviando toda a sua vida, energia e poderes ao globo mais baixo de nossa cadeia planetária, o globo D, nossa Terra, vertendo-os, assim, em um novo centro e tornando-se virtualmente um planeta morto, no qual a rotação quase que cessou, após o nascimento do nosso globo. A Lua é, sem dúvida, o satélite da Terra, mas isto não invalida a teoria de que ela deu tudo à Terra, exceto seu cadáver. 380 Veja-se, em Esoteric Buddhism, a constituição do homem e a cadeia planetária. 320 Para que a teoria de Darwin subsistisse, houve mister de rebuscar, além da hipótese de que falamos, hoje relegada, outras especulações ainda mais abstrusas. Disse que a Lua esfriou 6 vezes mais depressa que a Terra. 381 Se a Terra se solidificou há 14 milhões de anos, a Lua não terá mais de 11 milhões e 2/3 de 1 milhão de anos a partir daquela época, etc. E se a nossa Lua não passa de um salpico de barro procedente da Terra, por que não tirar uma conclusão análoga para as luas dos outros planetas? Respondem os astrônomos. Não o sabemos. Porque Vênus e Mercúrio não têm satélites, e, se tais satélites existem, como teriam sido formados? Não o sabem os astrônomos. Porque, dizemos nós, a ciência possui apenas uma chave, a chave da matéria, para abrir os mistérios da natureza, ao passo que a filosofia oculta dispõe de 7 chaves e pode explicar o que a ciência não consegue ver. Mercúrio e Vênus não têm satélites, mas tiveram pais. Exatamente como a Terra. Ambos são muito mais antigos que a Terra. E, antes de que esta chegue à sua 7ª ronda, sua mãe, a Lua, ter-se-á dissolvido no ar sutil, como sucederá ou não, conforme o caso, com as luas dos demais planetas, pois há planetas que possuem várias luas. Mistério ainda não decifrado por nenhum Édipo da astronomia. A Lua é hoje o frio resíduo, a sombra arrastada pelo corpo novo para o qual se fez a transfusão de seus poderes e princípios de vida. Está agora condenada a seguir a Terra durante longos evos, atraindo-a e sendo por ela atraída, incessantemente vampirizada por sua filha, vinga-se impregnando-a com a influência nefasta, invisível e venenosa que emana do lado oculto de sua natureza. Pois é um corpo morto, e no entanto vive. As partículas do seu cadáver em decomposição estão cheias de vida ativa e destruidora, embora o corpo que elas 381 Orlife, de encheu 321 anteriormente formavam esteja sem alma e sem vida. Em consequência, suas emanações ao mesmo tempo são benéficas e maléficas, circunstância que encontra seu paralelo na Terra, no fato de que é nas sepulturas onde as ervas e as plantas medram e se desenvolvem com mais viço, sem embargo das exalações morbígenas dos cadáveres nos cemitérios. Como os fantasmas e vampiros, a Lua é amiga dos feiticeiros e inimiga dos imprudentes. Desde as eras arcaicas até os tempos mais próximos, conhecidas são a sua natureza e as suas propriedades, tanto pelas feiticeiras da Tessália e por alguns dos atuais praticantes do tantrismo na Bengala, como por todos os ocultistas, mas para os físicos permanece em um livro fechado. Tal é a Lua, considerada dos pontos de vista astronômico, geológico e físico. Quanto à sua natureza metafísica e psíquica, deve, nesta obra, continuar sendo um segredo oculto, como foi em Esoteric Buddhism, em que pese ousada afirmação, contida nesta última, de que já não há muito mistério,
no enigma da oitava esfera 382. É esta uma das questões sobre as quais os adeptos se mostram muito reservados em suas comunicações a discípulos não iniciados, e, já que eles não sancionaram nem autorizaram informações públicas sobre esse ponto, é preferível dizer o menos possível. Contudo, sem tocar no terreno interdito da oitava esfera, parece útil mencionar alguns fatos relacionados com as ex-monadas da cadeia lunar, os antepassados lunares, porque desempenham um importante papel na antropogênese, de que nos iremos ocupar. Isto nos leva diretamente à constituição setenária do homem, e, como ultimamente tem havido certa discussão sobre a melhor maneira de classificar-se a divisão da entidade microscópica, acrescentamos 382 Pag. 113, quinta edição, 322. A seguir dois sistemas, para tornar mais fácil a comparação. O pequeno artigo aqui incluído se deve à pena de Tessu-Barrow, sábio vedantino. Prefere ele a divisão brahmânica do Raja Yoga. Do ponto de vista metafísico, assiste-lhe toda a razão. Mas, por ser uma questão de simples escolha e conveniência, adotamos a classificação transmalaica, consagrada pelo tempo, da escola esotérica Arati. O quadro seguinte e o seu texto explicativo foram copiados de Theosophist, de Madras, e figuram também em Five Years of Theosophy 383. Quadro 1. Divisão setenária em diferentes sistemas hindus. Eis, em forma tabular, as classificações dos princípios do homem, adotadas pelos instrutores budistas e vedantinos. Budismo esotérico Vedanta Taraka Raja Yoga 1. STH com acento circunflexo Lacharina Anamaya Coxa 384 2. Prana 386 3. Veículo de Prana 387 Parinamaya Coxa STH com acento circunflexo Lopati 385. 383 Pags. 185 6. 384 Coxa envoltura literalmente, a envoltura de cada princípio. 385 STH com acento circunflexo Lopad ou base do princípio. 323. 4. Kama RU com acento circunflexo Pa-A, volições e sentimentos etc. Anomaya Coxa 5. Mente B. Vijnanam Vijnanamaya Coxa. Sukshimopad. 6. Alma espiritual 388 Anandamaya Coxa Karanopad 7. Atma Atma Atma. Vê-se por este quadro que o terceiro princípio da classificação budista não é mencionado separadamente na divisão vedantina, por ser simplesmente veículo de prana. Vê-se também que o quarto princípio foi incluído no terceiro. Coxa, envoltura, porque tal princípio não é senão o veículo do poder volitivo, o qual não passa de uma energia mental. Cabe ainda observar que o Vijnanamaya Coxa é considerado como distinto do Manomaya Coxa, por isso que, após a morte, se verifica uma divisão entre a parte inferior da mente, parte que possui maior afinidade com o quarto princípio do que com o sexto, e a parte superior, que está vinculada ao sexto e é a base real da individualidade espiritual e superior do homem. Devemos também assinalar que a classificação constante da última coluna é a melhor e a mais simples para todas as questões práticas relacionadas com o Raja Yoga. Apesar de existirem 7 princípios no homem, não há senão 3 upadhis, bases, distintos em cada um dos quais possa o Atma operar. Independentemente do resto, um adepto pode separar os 386 a vida, 387 corpo etéreo ou Linga Sharira, 388 Buddhi, 324 Upadhi sem o perigo de morrer, mas não pode separar os 7 princípios, sem destruir a sua constituição. O leitor estará agora mais apto a discernir que entre os 3 Upadhis do Raja Yoga, mais o Atma, e os nossos 3 Upadhis, mais o Atma e as 3 divisões adicionais, a diferença é de pouca monta. Além disso, como na Índia, de um e outro lado dos Himalaias, nas escolas de Patanjali, de Aryasanga ou da Mahayana, todo adepto deve tornar-se um Raja Yogi, cumpre-lhe portanto aceitar a classificação Taraka Raja em princípio e em teoria, sem embargo de que possa recorrer a outra, para fins práticos e ocultos. Assim, pouco importa que se mencionem 3 Upadhis, com seus 3 aspectos, mais o Atma, a síntese eterna e imortal, ou que se fale de 7 princípios. Para esclarecimento daqueles que não leram ou compreenderam bem, nos escritos teosóficos, a doutrina referente às cadeias setenárias de mundos no cosmos solar, vamos dar aqui um resumo dos ensinamentos. 1. Tudo, no universo metafísico como no universo físico, é setenário. Atribuem-se, por isso, a cada corpo sideral, a cada planeta, visível ou invisível, 6. Globos companheiros. A evolução da vida se efetua,
nestes 7 globos ou corpos, do primeiro ao sétimo, em 7 rondas ou ciclos. 2. Os globos são formados por um processo que os ocultistas denominam renascimento das cadeias planetárias, ou anéis. Quando a sétima e última ronda de um dos anéis se inicia, o globo superior ao primeiro, e como ele, todos os demais sucessivamente, até o último, em vez de entrar num período mais ou menos longo de repouso, ou de obscurecimento, como nas rondas 325 precedentes, começa a desgastar-se. A dissolução planetária, Pralaya, aproxima-se. A sua hora soou. Deve transferir sua vida e energia a outro. Planeta 389. 3. A Terra, como representante visível dos globos companheiros, invisíveis e superiores, seus senhores ou princípios, deve existir, do mesmo modo que os demais, durante 7 rondas. Nas 3 primeiras, ela se forma e se consolida. Na quarta, alcança estabilidade e sua máxima consistência. Nas 3 últimas, retorna gradualmente à sua primeira forma etérea, espiritualiza-se, por assim dizer. 4. Sua humanidade só se desenvolve plenamente na quarta ronda, que é a nossa ronda atual. Até esse quarto ciclo de vida, dá-se-lhe tal nome de humanidade unicamente por falta de outro melhor. Assim como a lagarta se converte em crisálida e esta em borboleta, assim o homem, ou melhor, o que mais tarde vem a ser o homem, passa através de todas as formas e reinos durante a primeira ronda, e através de todas as formas humanas durante as 2 rondas seguintes. Ao chegar à Terra, no princípio da quarta, na presente série de ciclos de vida e de raças, o homem é a primeira forma animada que aparece nela, pois foi precedido somente pelos reinos mineral e vegetal, devendo ainda este último desenvolver-se e continuar sua evolução ulterior por intermédio do homem. É o que será explicado nos volumes 3 e 4. Durante as 3 primeiras rondas que hão de vir, a humanidade, como o globo em que vive, tenderá sempre a reassumir sua forma primitiva, a de uma legião de Dianchons. O homem tende a converter-se em um deus. 389. Veja-se o diagrama 2. Pare. 346. 326. E depois em Deus, da mesma forma que todos os demais átomos do universo, começando por considerar as coisas lá pela remotíssima segunda ronda, vemos que a evolução já se processa sobre um plano inteiramente diferente. Só na primeira ronda é que o homem celestial se toma um ser humano no globo A, volta a ser um mineral, uma planta, um animal, no globo B e no grau Celsius, etc. O processo muda por completo a partir da segunda ronda. Mas aprendestes a lição da prudência. E eu vos aconselho a não dizer nada antes de chegar o momento oportuno para isso. 395. Cada ciclo de vida no globo D, nossa Terra, 391 se compõe de 7 raças, raízes, que principiam com a etérea e terminam com a espiritual, em uma dupla linha de evolução física e moral, desde o início da ronda terrestre até o seu termo. Uma coisa é uma ronda planetária, do globo até o globo G, o último. Outra coisa é a ronda do globo, isto é, a terrestre. Tudo isso foi muito bem descrito no Esoteric Buddhism, e não necessita de maior explicação por enquanto. 6. Os homens da primeira raça raiz, ou seja, os primeiros homens da Terra, qualquer que fosse a forma de que se revestissem, eram os descendentes. 390. Extrato de cartas do mestre acerca de vários assuntos. Veja-se Timaatma Letters to AP. Sinnet. 391. Só incidentemente nos ocupamos dos outros globos nesta obra. 327. Dos homens celestes, chamados corretamente na filosofia hindu, antepassados lunares ou pitris, que se compõe de 7 classes ou hierarquias. Como tudo isto será melhor explicado nos próximos capítulos e nos volumes 3 e 4. Aqui nada mais se faz necessário acrescentar. Mas os 2 livros anteriormente citados, que versam assuntos referentes à doutrina oculta, exigem algumas observações especiais. Um deles, Esoteric Buddhism, é bastante conhecido nos círculos teosóficos, e ainda pelo público em geral, de modo que nos dispensamos de alongar-nos sobre os seus méritos. É uma obra excelente, que produziu efeitos ainda melhores. Não quer isso dizer, porém, que não contém algumas ideias incorretas, dando aso a que vários leitores, teósofos ou não, formassem conceitos errôneos a respeito das doutrinas secretas orientais. A obra dá também a impressão de algo materialista. O outro livro, Fragments of a Forgotten History o Homem, Fragmentos de uma História Esquecida, que se publicou depois, foi uma tentativa para expor a doutrina arcaica de um ponto de vista mais ideal,
assim como interpretar algumas visões da luz astral e dar forma a alguns ensinamentos em parte recolhidos dos pensamentos de um mestre, porém infelizmente mal compreendidos. Esta obra se ocupa também da evolução das primitivas raças humanas na Terra, e contém algumas páginas excelentes de cunho filosófico. Apesar de tudo, não passa de um pequeno e interessante poema místico. Não alcançou seu desiderato, por lhe faltarem as condições necessárias à correta interpretação daquelas visões astrais. Não se surpreenda ao leitor, portanto, se estes volumes contrariarem, em diversos pontos, as primeiras descrições a que nos estamos referindo. 328. A cosmogonia esotérica em geral e a evolução da mônada em particular diferem de modo tão essencial naqueles dois livros, e em outros publicados por principiantes não orientados, que se torna impossível dar prosseguimento ao presente obra sem que foquemos especialmente os dois primeiros volumes de que se trata, pois ambos contam um grande número de admiradores, notadamente o Esoteric Buddhism. É chegado o momento de nos explicarmos a esse respeito. Impende cotejar os pontos de equívoco com os ensinamentos originais, para devida retificação. Se um dos dois livros foi escrito com manifesta propensão para a ciência materialista, o outro é, por seu lado, demasiado otimista, raiando às vezes pela fantasia da doutrina, um tanto incompreensível para a mente ocidental, que se ocupa dos obscurecimentos periódicos e das rondas sucessivas dos globos ao longo de suas cadeias circulares, advieram as primeiras perplexidades e noções errôneas. Um destes conceitos se refere aos homens da quinta ronda e até aos da sexta, os que sabiam ser uma ronda precedida e seguida de um longo período de repouso, ou pralaya, que cria um abismo intransponível entre duas rondas até o advento de um novo ciclo de vida. Não podiam compreender o sofisma de falar-se da existência de gente da quinta e da sexta ronda em nossa ronda atual. A quarta. Afirmava-se que Gautama Buda era um homem da sexta ronda, que Platão e outros grandes filósofos e gênios pertenciam à quinta. Como podia ser isso? Um mestre dizia e sustentava que ainda agora existem na Terra homens da quinta ronda, e, embora se entendesse que ele havia ensinado a encontrar-se a humanidade quarta ronda, em outra ocasião parecia dizer que estamos na quinta. 329. A isso acudiu outro mestre com uma resposta apocalíptica. Algumas gotas de chuva não fazem uma monção, se bem que a pressagiem. Não, nós não estamos agora na quinta ronda, mas homens a ela pertencentes parece que começaram a chegar há alguns milhares de anos. Eis uma coisa mais difícil de resolver que o enigma da esfinge. Os estudantes de ocultismo submeteram seus cérebros às mais árduas especulações. Durante largo tempo, esforçaram-se por sobrepujar a Édipo e conciliar as duas afirmações. E como os mestres se mantinham tão silenciosos quanto a esfinge de pedra, foram acusados de inconsequência, de contradição e de discrepância. Mas o que eles faziam era pura e simplesmente deixar que as especulações seguissem o seu curso, a fim de darem uma lição de que realmente necessita a mente ocidental. Em sua vaidade e arrogância, em seu desejo de materializar todos os conceitos e termos metafísicos, sem conceder lugar algum à metáfora e alegoria oriental, os nossos orientalistas haviam feito uma salsada da filosofia hindu esotérica, e eis que os teósofos procediam de maneira idêntica em relação aos ensinamentos esotéricos, sendo certo que estes últimos até hoje não chegaram a compreender o significado da expressão homens da quinta e da sexta ronda. Vamos dar aqui a explicação. Cada ronda traz consigo um desenvolvimento novo e até mesmo uma mudança completa na constituição física, psíquica, mental e espiritual do homem, fazendo evolucionar todos os princípios em escala sempre ascendente. Segue-se que homens como Confúcio e Platão, que pertenciam psíquica, mental e espiritualmente a planos mais elevados de evolução, eram em nossa quarta ronda. O que o homem comum atual virá a ser na quinta ronda, cuja humanidade ocupará 330 na escala da evolução um grau bem superior àquele em que se acha a nossa humanidade de hoje. Do mesmo modo, Gautama Buda, a sabedoria encarnada, era muito superior a todos os homens de quem acabamos de falar, chamados homens da quinta ronda, e por isso, Buda e também Shankaracharya foram denominados homens da sexta ronda. Descobre-se assim a sabedoria oculta na observação antes qualificada como evasiva, de que algumas gotas de chuva não fazem uma monção, se bem que as pressagiem. E agora se compreenderá, com toda clareza, a verdade contida na seguinte passagem de Esoteric Buddhism. Quando os fatos complexos de uma ciência ainda desconhecida são pela primeira vez expostos a espíritos não preparados, é impossível apresentá-los com todas as qualificações devidas.
e seus anormais desenvolvimentos. Devemos primeiro contentar-nos com as regras gerais, deixando para depois as exceções. E é este exatamente o caso do estudo oculto, cujos métodos tradicionais de ensino, comumente adotados, visam imprimir cada ideia nova na memória, provocando uma perplexidade, que logo se desfaz. 392 Esoteric Buddhism, pag.145 331. Como o autor da observação era, conforme ele próprio diz, um espírito não educado no ocultismo, suas deduções pessoais, apoiadas em seus conhecimentos mais amplos das modernas especulações astronômicas que das doutrinas arcaicas, o levaram naturalmente, sem que o percebesse, a cometer alguns erros mais de pormenores que propriamente dos princípios gerais. Citaremos um deles. Não é de muita importância, mas pode induzir muitos principiantes a conceitos errôneos, e, uma vez que os erros da primeira edição foram corrigidos nas anotações da quinta, do mesmo modo a sexta poderá ser ainda revista e aperfeiçoada. Várias foram as causas de tais enganos. Em primeiro lugar, a necessidade em que se viam os mestres de dar algumas respostas evasivas a perguntas demasiado insistentes, que não podiam ser deixadas em silêncio, e, de outro lado, o caráter de certas indagações, que só podiam ser respondidas em parte. Não obstante esta situação, o sentido daquele provérbio de que meio pão é preferível a nenhum pão foi tantas vezes mal compreendido e só raramente apreciado como devia ser. Daí resultou que os cheios leigos da Europa se permitiram algumas especulações gratuitas, entre elas, o mistério da oitava esfera em sua relação com a Lua, e a informação errônea de que dois dos globos superiores da cadeia terrestre eram dois de nossos planetas conhecidos, além da Terra. Existem apenas outros dois mundos de nossa cadeia que são visíveis, Marte e Mercúrio. 393. Foi um grande equívoco. Deve-se, porém, atribuí-lo não só à resposta imprecisa e incompleta do mestre como também à pergunta igualmente vaga e indefinida do discípulo. 393 Ibidem, Pag. 136. 332. A indagação era, quais os planetas, dentre os conhecidos pela ciência atual, que, além de Mercúrio, pertencem ao nosso sistema de mundos. Ora, se por sistema de mundos se pretendia significar a nossa cadeia ou cordão terrestre, por quem fez a pergunta, em vez de o sistema solar dos mundos, como devia ser o caso, então não é de admirar que a resposta fosse mal compreendida, porque a resposta foi Marte, etc., e 4 outros planetas a respeito dos quais nada sabe a astronomia. Nem A, B nem Y, Z são conhecidos, nem podem ser vistos por meios físicos, por mais aperfeiçoados que sejam. 394. Tudo parece claro. A, nada sabe ainda a astronomia, na realidade, com relação aos planetas antigos nem aos que acabam de ser descobertos nos tempos modernos. B, nenhum planeta companheiro de AZ, isto é, nenhum dos globos superiores de qualquer cadeia do sistema solar pode ser visto, com exceção, naturalmente, de todos os planetas que ocupam o quarto lugar na ordem numérica, como a nossa Terra, a Lua, etc. Quanto a Marte, Mercúrio e os outros 4 planetas, nenhum mestre ou ocultista elevado jamais falará da relação que tem com a Terra, nem explicará a natureza dessa relação. Na mesma carta, um dos mestres alude claramente a tal impossibilidade, quando diz ao autor do Esoteric Buddhism, deveis compreender que me estáis propondo questões que pertencem à mais alta iniciação, que, só, vos posso dar uma noção geral, mas que não ouso e nem desejo entrar em certos pormenores. 395. Acham-se em poder da autora desta obra cópias de todas as cartas recebidas ou enviadas, exceto algumas que eram de caráter particular e não continham ensinamentos, segundo disse o mestre, cabendo-lhe a tarefa, desde o começo, de responder as cartas e esclarecer certos pontos que não foram tocados. 394 Ultima Atma Letters to a Pessinnet, Pag. 176. 395 Ibidem, Pag. 177. 333. É bem provável que, apesar das muitas anotações feitas naquelas cópias, a autora, em sua ignorância do inglês, sobretudo nessa época, e pelo receio de dizer demasiado, houvesse incorrido em confusão quanto às informações dadas, que recaíam sobre elas as responsabilidades consequentes, em todos os casos. Mas, não lhe é possível consentir que os estudantes permaneçam por mais tempo sob impressões errôneas, ou deixá-los crer que a falha é do sistema esotérico. Seja-nos permitido afirmar agora,
em termos explícitos, que a teoria exposta é impossível, com ou sem apoio no testemunho da astronomia moderna. A ciência física pode proporcionar elementos corroborativos, conquanto ainda incertos traço, mas tão só no que se refere aos corpos celestes que ocupam o mesmo plano material do nosso universo objetivo. Marte e Mercúrio, Vênus e Júpiter, como os demais planetas até hoje descobertos, ou que o venham a ser ulteriormente, são todos, per si, os representantes, em nosso plano, de cadeias semelhantes à nossa. É o que afirma claramente uma das numerosas cartas do Mestre do Senhor. Sinnet, existem em nosso sistema solar e fora dele inúmeras outras cadeias manvantáricas de globos, em que habitam seres inteligentes 396. Mas nem Marte, nem Mercúrio pertencem à nossa cadeia. São, da mesma forma que os demais planetas, unidades setenárias na grande série de cadeias do nosso sistema. E são tão visíveis como invisíveis são os seus respectivos globos superiores. Se ainda se objetar que certas expressões nas cartas do Mestre são capazes de induzir em erro, nós diremos, amém. É verdade. O autor do Esoteric Budismo bem o compreendeu, ao escrever que os métodos tradicionais de ensino podem provocar a perplexidade e fazê-la ou não desaparecer, conforme o caso. Se acrescentar que isso devia ser dito mais cedo, explicando-se, como 396 Atma Letters Top Sinnet, Pag. 119. 334. Agora o fazemos. A verdadeira natureza dos planetas. Responderemos que tal não foi julgado oportuno até o presente momento, porque se teria aberto o caminho a uma série de questões suplementares, que jamais seria possível solucionar por causa do seu caráter esotérico, o que só transtornos viria a trazer. Afirmou-se desde o começo e tem-se repetido muitas vezes. Primeiro que nenhum teósofo, nem mesmo como cheia, aceito, por nada dizer dos estudantes leigos, pode esperar que lhe sejam ministrados os ensinamentos secretos, com explicação completa e perfeita, antes de haver se vinculado de modo irrevogável à fraternidade de ter passado, no mínimo, por uma iniciação, pois nem símbolos nem números podem ser transmitidos ao público, e os números e os símbolos são a chave do sistema esotérico. Segundo que a parte já revelada era simplesmente o revestimento esotérico do que se contém em quase todas as escrituras esotéricas das religiões do mundo, sobretudo nos Brahmanas, nos Upanishads e ainda dos Puranas. Constituía, portanto, uma diminuta parcela do que ora se divulga mais amplamente nos presentes volumes, ainda que a nossa exposição também seja incompleta e fragmentária. Quando deu início a este livro, a autora, convencida de que era errônea a especulação em torno de Marte e Mercúrio, solicitou por carta aos mestres um esclarecimento e uma versão autorizada. Ela os obteve de modo satisfatório em todos os sentidos, e transcreve a seguir, textualmente, trechos das respostas recebidas. É absolutamente certo que Marte se encontra agora em estado de obscurecimento, e que Mercúrio começa precisamente a sair do mesmo estado. Podeis acrescentar que Vênus está em sua última ronda. Se nem Mercúrio nem 335 Vênus possuem satélites, é porque há razões. E também porque Marte possui 2 satélites a que não tem direito. Phobos, o suposto satélite interior, não é realmente um satélite. Assim, a antiga observação de Laplace e a recente de Faye não se harmonizam, como vedes. Ler Comptes, Rendus, Tomo XC, Pag. 569. Phobos possui um tempo periódico demasiado curto, e portanto deve existir alguma falha na ideia máter da teoria como Faye justamente observa. Ademais, ambos, Marte e Mercúrio, são cadeias setenárias tão independentes dos senhores e superiores siderais da Terra como vós sois independente dos princípios de Daimling, o pequeno polegar, os quais eram talvez os seus 6 irmãos, com ou sem toucas de dormir. A satisfação da curiosidade é, para alguns homens, o fim do conhecimento, diz Bacon, que estava tão certo ao formular este aforismo quanto aqueles que, já cientes disso, antes dele, o estavam em distinguir sabedoria de conhecimento e em traçar limites ao que se deve dizer em determinado momento. Lembrai-vos de que, o conhecimento reside em cabeças com pensamentos alheios, a sabedoria, em mentes que refletem por si mesmas. 336. É o que jamais podereis incutir profundamente aos espíritos daqueles a quem transmitis alguns dos ensinamentos esotéricos. Daremos mais alguns extratos de outra carta escrita pela mesma autoridade,
já agora em resposta a certas objeções apresentadas aos mestres, fundavam cestas em raciocínios científicos e fúteis ao mesmo tempo, quanto à conveniência de se conciliarem as teorias esotéricas com as especulações da ciência moderna. Formulou-as um jovem teósofo com o objetivo de pôr à prova a doutrina secreta e com referência a este mesmo assunto. Insinuava que, se na realidade existiam semelhantes globos companheiros, deviam ser apenas um pouco menos materiais que a nossa Terra. Por que, então, não podiam ser vistos? Eis a resposta. Se houvesse melhor compreensão dos ensinamentos psíquicos e espirituais, a ideia de semelhante incongruência não seria sequer aventada, a menos que não haja tanto desejo de conciliar o inconciliável, ou seja, as ciências metafísicas e espirituais com a filosofia física e natural, sendo a palavra natural sinônima, para eles, os homens de ciência, daquela matéria que cai sob a percepção dos seus sentidos corporais. Nenhum progresso será realmente possível. O nosso globo, como ficou dito desde o início, acha-se na curva inferior do arco de descida, onde a matéria que podemos perceber se manifesta em sua mais grosseira forma. 337. É, assim, perfeitamente compreensível que estejam em planos diferentes e superiores os globos companheiros de nossa Terra. Em resumo, como globos, estão em coadunação, mas não em consubstancialidade, com a nossa Terra, e pertencem, portanto, a outro estado de consciência. O nosso planeta, como todos os que vemos, está adaptado à condição peculiar dos seus habitantes humanos, condição que nos permite contemplar com a vista ordinária os corpos siderais que se encontram em coessência com o nosso plano e a nossa substância terrestre, do mesmo modo que os habitantes daqueles, Júpiter, Marte e outros, podem perceber o nosso pequeno mundo. Isto porque os nossos respectivos planos de consciência não diferem senão em grau, sendo idênticos em espécie e situados no mesmo estado de matéria diferenciada. Veja-se o que escrevi. O pralaya menor só se refere aos nossos pequenos cordões de globos. Naqueles dias férteis, em confusão de palavras, chamávamos cordões as cadeias. Um desses cordões pertence à nossa Terra. Isso devia ter mostrado claramente que os outros planetas constituem também cordões ou cadeias. Para que ele, o autor da objeção, percebesse, ainda que imprecisamente, a silhueta de um desses planetas nos planos superiores, teria primeiro que afastar todas as nuvens de matéria astral que se interpõem entre ele e o plano imediato. 338. Fácil é, portanto, compreender por que não podemos ver, nem mesmo com a ajuda dos melhores telescópios, o que se acha fora do nosso mundo de matéria. Só aqueles a quem damos o nome de adeptos, que sabem como dirigir sua visão mental e transferir sua consciência, tanto física como psíquica, a outros planos de existência, podem falar como autoridade acerca de tais assuntos. E eles nos dizem claramente: se levardes a vida que se faz mister para a aquisição de semelhantes poderes e conhecimento, a sabedoria virá até vós de modo muito natural. Desde o momento em que vos seja possível sintonizar a consciência com qualquer uma das 7 cordas da consciência universal, aquelas cordas que se acham em tensão sobre a caixa sonora do cosmos, vibrando ao longo de uma outra eternidade, quando houverdes estudado por completo a música das esferas, então, e somente então, tereis plena liberdade para compartilhar o conhecimento com aqueles junto aos quais é possível fazê-lo sem perigo. Até lá, sede prudentes. Não deis à nossa geração atual as grandes verdades que constituem a herança das raças futuras. Não tenteis desvendar os segredos do ser e do não ser aos que são incapazes de compreender o significado oculto do heptacórdio de apoio, a lira do Deus radiante, em cada uma de cujas 7 cordas residem o espírito, a alma e o corpo astral do cosmos, do qual apenas a capa exterior caiu entre as mãos. 339. Da ciência moderna. Sede prudentes, repetimos, prudentes e sábios, e sobretudo tende cuidado de certificar-vos do que acreditam aqueles que ouvem os vossos ensinamentos, a fim de que, iludindo-se a si próprios, não venham a iludir os outros. Porque tal é o destino de todas as verdades com que os homens não se achem ainda familiarizados. É preferível que as cadeias planetárias e outros mistérios supercósmicos e subcósmicos continuem no país dos sonhos para todos aqueles que não podem ver nem crer no que outros veem. É de lamentar que poucos dentre nós tenham seguido tão sábio conselho, e que muitas pérolas valiosas, muitas joias de sabedoria, hajam sido entregues a inimigos incapazes de apreciar-lhes o valor.
os quais se voltaram contra nós para nos atacar e nos caluniar. Imaginemos, escreve o citado mestre a seus dois tios leigos, como ele chamava o autor do Esoteric Budismo e outra pessoa que foi seu companheiro de estudos durante certo tempo. Imaginemos que a nossa Terra faz parte de um grupo de 7 planetas ou mundos habitados por seres humanos. Os 7 planetas são os planetas sagrados da antiguidade, todos centenários. O impulso de vida chega a, ou melhor, aquele que está destinado a converter-se em A, não passando então de poeira cósmica, um centro laia, etc. 397. Nessas primeiras cartas, em que necessário foi inventar e criar palavras, anéis passavam muitas vezes a rondas, e rondas a ciclos de vida, e vice. 397 Bidem, pague. 94. 340. Versa. A um correspondente que chamou anel de mundos a uma ronda, respondeu o mestre: creio que isso dará lugar a maior confusão. Todos estamos de acordo em definir como uma ronda é a passagem de uma manada do globo até o globo G ou Z. Anel de mundos é correto. Interessai-vos junto ao Senhor. No sentido de adotar uma nomenclatura uniforme antes de passar adiante. 398. Apesar do acordo, muitos erros, devidos à confusão, passaram despercebidos nos primeiros ensinamentos. Até as raças foram algumas vezes confundidas com as rondas e os anéis, o que induziu a erros semelhantes que se vê no livro Man, Fragments of Forgotten History. Já desde o começo havia o mestre escrito: não me sendo permitido comunicar-vos a verdade completa nem divulgar um número de frações isoladas. Vejo-me impossibilitado de vos satisfazer. 399. Foi isso em resposta à indagação: se estamos no caminho certo, então, a existência total que precedeu ao período humano é 637 etc. A todas as perguntas que envolviam números, respondia-se: cuidai de resolver o problema das 777 encarnações. Embora eu seja obrigado a recusar a informação. Contudo, se encontrardes a solução por vós mesmos, meu dever será dizê-lo. 400. Mas a solução não foi encontrada. Daí resultando perplexidades e erros a miúdo repetidos. O próprio ensinamento relativo à constituição setenária dos corpos siderais e do macrocosmo, de que advém a divisão setenária do homem. 398 Ibidem, pague. 80. 399 Ibidem, pague. 81. 400 Ibidem, pague. 83. 341 Microcosmo era até agora considerado como dos mais esotéricos. Nos tempos antigos só eram dados a conhecer no momento da iniciação, juntamente com os números mais sagrados dos ciclos. Conforme já foi dito numa revista teosófica 401, não havia a intenção de revelar-se agora todo o sistema cosmogônico, nem por um instante se pensou que isso fosse possível na época atual, em que, como resposta a uma série de perguntas formuladas pelo autor do Esoteric Budismo, não eram ministradas senão algumas informações parcimoniosas. Entre as questões propostas figuravam mais que envolviam problemas de tal ordem que nenhum mestre, por mais graduado e independente que fosse, teria o direito de esclarecer, divulgando assim ao mundo os mais arcaicos e venerando os mistérios dos antigos templos e instituições. Por isso só algumas das doutrinas foram reveladas, assim mesmo em suas linhas gerais, deixando-se em silêncio as minúcias, e todas as tentativas visando a obtenção de dados mais amplos foram sistematicamente elucidadas. Era de todo natural que assim fosse. Dos 4 vidyas, dentre os 7 ramos do conhecimento mencionados nos Puranas, a saber, Yajna Vidya, a prática de ritos religiosos para a consecução de certos resultados; Mahavidya, o grande conhecimento mágico, hoje degenerado no culto tântrico; Guhya Vidya, a ciência dos mantras e do seu verdadeiro ritmo ou canto, dos encantamentos místicos etc. E Atma Vidya, ou a sabedoria divina e verdadeiramente espiritual. Somente este último é capaz de lançar uma luz definitiva e absoluta sobre os ensinamentos dos 3 primeiros. Sem o auxílio de Atma Vidya, os outros 3 ramos não passam de ciências superficiais, à maneira de grandezas geométricas que têm largura e comprimento mas nenhuma espessura. São como a alma, os membros e a 401 Lúcifer, maio de 1888. 342 Mente de um homem que dorme, capaz de movimentos mecânicos, de sonhos incoerentes e até de caminhar feito um sonâmbulo, de produzir efeitos visíveis, mas estimulados tão somente por causas instintivas,
não intelectuais, e de modo algum por impulsos espirituais plenamente conscientes. Das três primeiras ciências é possível explicar e ensinar muita coisa. Entretanto, a menos que a Atma Vidya proporcione a chave para os ensinamentos, permanecerão elas, como sempre, quais fragmentos de um livro cujo texto foi mutilado, sombras de grandes verdades, percebidas vagamente pelos mais espirituais, mas deformadas a tal ponto que não podem ser reconhecidas por aqueles que desejariam fixar cada sombra na parede. Outra grande perplexidade invade a mente do estudante ao ser-lhe apresentada uma exposição incompleta da doutrina referente à evolução das mônadas. Para que seja bem compreendida essa doutrina, faz-se mister não só a evolução em si como o processo de nascimento dos globos, muito mais sob o aspecto metafísico que de um ponto de vista que poderíamos chamar estatístico, isto é, que expõe cifras e números cujo pleno uso não é permitido senão raramente. Infelizmente, são poucos os que se sentem inclinados a ocupar-se de tais doutrinas. Em seu sentido puramente metafísico, dos escritores ocidentais, o que melhor discorreu sobre o assunto chegou a dizer em sua obra, ao falar da evolução das mônadas, em semelhante metafísica pura não estamos, por ora, empenhados 402. Mas então, como observou o mestre em carta que lhe dirigiu, porque predicarás nossas doutrinas, porque todo esse penoso trabalho, esse nadar em adversum flumen, porque o Ocidente há de aprender do Oriente. Ponto que jamais poderá satisfazer as exigências dos gostos especiais dos estetas, e chama a atenção do 402 Esoteric Budismo, pag. 46. 5. Edição 343. Seu correspondente para as tremendas dificuldades que os adeptos deparam toda vez que tentam explicar sua metafísica ao espírito ocidental. E bem que o pode dizer, pois fora da metafísica não há filosofia oculta, nem esoterismo possível. É como se tratássemos de explicar as aspirações e os afetos, o amor e o ódio, o mais íntimo e sagrado das operações da alma e a inteligência do homem vivente, pela descrição anatômica do tórax e do cérebro de seu cadáver. Vejamos agora dois pontos a que antes aludimos e sobre os quais existe apenas ligeira referência no Esoteric Budismo, a fim de acrescentarmos os esclarecimentos que estiverem ao nosso alcance. Fatos e explicações adicionais referentes aos globos e às mônadas. Devemos citar duas declarações contidas no livro Esoteric Budismo e as opiniões expendidas pelo autor. A primeira daquelas é a seguinte: as mônadas espirituais não esgotam inteiramente sua existência mineral no globo A, mas o fazem depois no globo B, e assim sucessivamente. Dão várias vezes a volta em todo o círculo como minerais, várias vezes depois como vegetais, e finalmente circulam várias vezes mais como animais. Abstemo-nos propositadamente, por enquanto, de mencionar cifras etc, etc. 403. 403 op. Cite. Pag. 49. 344. Foi uma atitude prudente, uma vez que se mantinha grande segredo em relação aos números e cifras. Tal reserva já hoje não subsiste, pelo menos parcialmente, mas seria talvez preferível dar os números exatos que governam as ondas e os circuitos evolutivos, ou então omiti-los por completo. O Sr. Sinnett compreendeu muito bem esta dificuldade, ao dizer, em virtude de razões que ao público não é fácil adivinhar, os detentores do conhecimento oculto se mostram particularmente reservados ao exporem fatos numéricos que se relacionam com a cosmogonia, embora seja difícil para o não iniciado compreender o motivo de semelhante abstenção. 404. Razões havia, evidentemente. Certo é, porém, que a essa reticência se deve a maior parte das ideias confusas de alguns discípulos, assim orientais como ocidentais. As dificuldades que se interpunham para a aceitação dos dois pontos de que se trata foram consideráveis, precisamente por falta de dados em que apoiá-los. Mas isso aconteceu porque, conforme mais de uma vez haviam declarado os mestres, as cifras pertinentes aos cálculos ocultos não podem ser transmitidas fora do círculo dos cheias ajuramentados, nem estes podem quebrantar as regras. Para dilucidar as coisas, sem ferir os aspectos matemáticos da doutrina, é lícito ampliar os ensinamentos, a fim de dissipar certas obscuridades. Como a evolução dos globos e a das mônadas estão intimamente entrelaçadas, trataremos de unificar os dois ensinamentos. 404 Ibidem. Pag. 149. 345. No que se refere às mônadas, lembramos ao leitor que a filosofia oriental repugna o dogma teológico ocidental de que em cada nascimento ocorre a criação de uma nova alma,
dogma tão pouco filosófico quanto impossível na economia da natureza. Deve existir um número limitado de mônadas, que evolucionam em si, tornam cada vez mais perfeitas mediante a assimilação de muitas personalidades sucessivas em cada novo manvantara. Tal é absolutamente necessário em vista das leis do renascimento e do karma, e do retorno gradual da mônada humana à sua origem, a divindade absoluta. Assim, embora as legiões de mônadas, em maior ou menor grau de evolução, sejam quase incalculáveis, não deixam de ser em número determinado e finito, como todas as coisas neste universo diferenciado. Conforme indicamos no diagrama duplo dos princípios humanos e dos globos em ascensão nas cadeias de mundos 405, existe um eterno encadeamento de causas e efeitos, e uma analogia perfeita reina de ponta a ponta, associando todas as linhas de evolução, um e a causa de outro. Assim em relação aos globos, como às personalidades. Mas comecemos pelo princípio. Acabamos de traçar um esboço geral do processo evolutivo, pelo qual se formam as cadeias planetárias sucessivas. Com o intuito de prevenir possíveis erros futuros, desejamos acrescentar algumas informações, que também vão projetar luz sobre a história de nossa própria cadeia, filha da cadeia lunar. No quadro que se segue, a figura 2 representa a cadeia lunar de 7 globos no início de sua sétima e última ronda, e a figura 3 mostra a cadeia terrestre que, ainda não existente, irá surgir. Os 7 globos de cada cadeia se distinguem em sua ordem cíclica pelas letras A, G, e os globos da cadeia terrestre estão, além disso, assinalados com uma cruz mais, símbolo da Terra. 405v página 197. 346. Figura 2. Diagrama 2 figura 3. Cadeia lunar figura 4. Cadeia terrestre. As mônadas que circulam por uma cadeia planetária, convém agora ter presente, estão divididas em 7 classes ou hierarquias, segundo seus respectivos graus de evolução, consciência e mérito. Acompanhemos, pois, a ordem de seu aparecimento no globo A, durante a primeira ronda. Os espaços de tempo que mediam entre um e outro aparecimento dessas hierarquias em um globo são ajustados de tal modo que, ao surgir a classe 7, a última, no globo a classe 1, a primeira, terá justamente acabado de passar ao globo B, e assim por diante, passo a passo, ao redor de toda a cadeia. De igual modo, na sétima ronda da cadeia lunar, quando a classe 7, a última, se retira do globo A, este, em vez de ficar adormecido, como aconteceu nas 347 rondas anteriores, começa a morrer, a entrar em seu pralaya planetário, 406, e, morrendo, transfere sucessivamente, conforme já dissemos, os seus princípios ou elementos de vida e energia, um após outro, a um novo centro Laya, onde tem início a formação do globo da cadeia terrestre. Processo semelhante ocorre em cada um dos globos da cadeia lunar, dando ensejo a formação sucessiva de novos globos da cadeia terrestre. Nossa Lua era o quarto globo da série, situando-se no mesmo plano de percepção da Terra. Mas o globo da cadeia lunar não estará inteiramente morto antes que as primeiras mônadas da primeira classe tenham passado do globo G ou Z, o último da cadeia lunar, para o Nirvana, que as aguarda entre as duas cadeias, e o mesmo sucede em relação aos demais globos, cada qual dando nascimento ao globo correspondente da cadeia terrestre. Em seguida, quando já se acha pronto o globo da nova cadeia, a primeira classe ou hierarquia de monadas da cadeia lunar se encarna sobre esse globo, no reino inferior, e assim consecutivamente, donde resulta que só a primeira classe de monadas é que atinge o estado de desenvolvimento humano durante a primeira ronda, visto que a segunda classe, chegando mais tarde em cada globo, não tem tempo de o alcançar. Por isso, as mônadas da classe 2 vão atingir a condição humana incipiente tão só na segunda ronda, e assim por diante, até o meado da quarta ronda. A esta altura, porém, e na mesma quarta ronda, em que se encontrará plenamente desenvolvido o estado humano, fecha-se a porta que dá entrada ao reino humano. A partir desse momento o número de mônadas 406 o ocultismo divide os períodos de repouso, pralaya, em várias classes, ao pralaya individual de cada globo, que se dá quando a humanidade e a vida passam ao globo seguinte, o que determina a ocorrência de 7 pralayas menores em cada ronda, o pralaya planetário, quando se completam 7 rondas, o pralaya solar, quando todo o sistema chega ao seu fim, e, por último, o pralaya universal, Maha Brahma Pralaya, que sobrevém ao terminar a idade de Brahma. São estes os principais pralayas ou períodos de destruição. Há também diversos pralayas menores,
mas deles não nos devemos ocupar agora. 348. 8.